Agora, 18 horas e 43 minutos. Com o início do governo, Lula pôs em prática as antigas promessas do PT e já suspendeu com a privatização de empresas públicas que estavam em andamento. O despacho assinado por Lula ordenou a retirada de estudos e propostas de privatizações pensadas nos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Entre as estatais estão os Correios, a empresa Brasil de Comunicação, a Dataprev, a Nuclebras, que produz equipamentos nucleares, a Serpro, Armazéns e Imóveis da Conab, a Petrobras e a Pré-Sal Petróleo. Navarro. Olha só, veja bem, Cris, dessa lista que você acabou de apresentar, vamos pegar alguns exemplos. Então vamos começar pelos Correios. Os Correios que, inclusive, eu não sei se já foi oficializado, se não será a nomeação do deputado Vicentinho, do PT aqui, do ABC de São Paulo, sindicalista, já foi presidente da CUT, muito conhecido, para um dos cargos de direção, se não a presidência dos Correios. A Petrobras, nós vamos mostrar, inclusive, em gráfico daqui a pouquinho o que é que aconteceu. Todo mundo entende. Já no seu discurso, no anúncio do Ministério, né, quando ele anunciou os últimos 16 ministros dos 37, ele se referiu à Petrobras assim: a diretoria da Petrobras nós ainda vamos montar. Frase do Lula. Então, está explicado porque ele não só quer reverter a largada do processo de privatização, nenhuma dessas empresas tinha um processo acelerado, estavam ali dentro de uma agenda de desestatização das empresas, né? Então, vamos pegar essas duas. E se a gente conseguir colocar na tela, queria mostrar um gráfico que é publicado hoje pelo portal Poder 360. Então, estatais federais tiveram lucro de 188 bilhões de reais em 2021. Isso é o triplo de 2020. Né? E aí a gente está falando majoritariamente, 98%, é onde está o caixa mais robusto, de Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, a Caixa e a Eletrobras. Essa sim não tem como reverter já o processo do governo Jair Bolsonaro de privatização. Mas vamos olhar o número, olha lá. Então, você sai de Fernando Henrique Cardoso, você começa a ter um ganho no governo Lula 1, governo Lula 2, aí você tem a Petrobras de fato pegando ali uma proa de subida, né? Tem um vento a favor, os negócios da Petrobras voando, e aí acontece o quê? A pilhagem, né? A Lava Jato descobre a roubalheira e aí a gente vê o buraco ali, aquela lacuna até 2015, que é quando você tem ali número negativo, menos 32 sobre Dilma Rousseff, aí já é pré-impeachment da Dilma Rousseff. Então, é isso, né? Um ganho da Petrobras e dos bancos públicos, e aí descobre a roubalheira, a pilhagem, a Petrobras, sobretudo, é assaltada, e aí você vai ter uma retomada com o governo Michel Temer. E aí o que é essa retomada quando o Temer assume? Compliance, política de boa governança e basicamente a gente está falando de lei das estatais. Essa que foi rasgada e desfigurada no final do ano já numa das primeiras medidas do tal do Gabinete da Transição para o Congresso Nacional. E aí, com pandemia, com todo o sufoco econômico que o Brasil atravessa em 2020, você vê o que acontece até o número de 2021 último que a gente tem. 188, todo mundo está vendo ali. Esse lucro, 188 bilhões, é o triplo do ano anterior. Então, e aí, para encerrar, fica a pergunta: aonde é que está aquele discurso que eu li o trecho que ele disse? Desorganizaram a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, dos bancos públicos, dilapidaram as estatais, entregaram o patrimônio nacional à rapinagem. Os números, com a matemática, não dá para brigar. Mais uma vez, eu vou agradecer a nossa audiência, porque nesse momento, mais de 100 mil pessoas estão nos acompanhando. Então, dê um like. São 103 mil? Então, 103 mil pessoas acompanhando o programa Oeste Sem Filtro. Aproveite, dê um like em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. Seguimos com Ana. A culpa é do Silvio, tá vendo, Silvio? Como você tem que ficar, tá vendo? Não dá, não pode sair. Audiência apaixonada por você, Silvio Navarro. E a gente pela nossa audiência. Oi? E a gente apaixonado pela nossa audiência. Com certeza. A audiência é maravilhosa.
Cris, eu acho que o Silvio já fez o resumo todo, lembrando dos bilhões que foram devolvidos aos cofres públicos, né? Também dentro desses esquemas aí, né, do Petrolão e da aparelhagem das estatais para alimentar essas artérias sanguinárias, eu até diria, dos esquemas de corrupção do PT. Agora, quem não teve culpa no cartório devolve dinheiro? A pergunta é tão simples, né? Claro que a resposta é uma pergunta retórica. Agora, basta uma pequena pesquisa aí, a última pesquisa, se eu não me engano, estava aqui procurando enquanto o Silvio estava falando, que vinha, pelo menos em abril desse ano, já eram 25 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos nesses esquemas aí de corrupção, muito disso vindo do Petrolão, exatamente porque a Petrobras começou a ser independente. É preciso lembrar, né, até o próprio presidente Bolsonaro disse muito isso, aprendendo com o ministro Paulo Guedes, o tão, né, muito técnico Paulo Guedes, que governo não gera riqueza. O que gera riqueza para uma nação é o capital privado, é o mercado privado. E o Lula, essa administração petista, vai querer colocar na cabeça do brasileiro que só o Estado que gera riqueza e que pode salvar. Não custa lembrar que na pandemia o Lula disse isso, né? Olha só que maravilha, né? Que bom que a natureza criou a Covid, para as pessoas entenderem que só o Estado salva, só o Estado produz, só o Estado... Façam uma busca rápida aí, quem costumava falar isso, né? O Estado que é o gestor perfeito para a sua vida. Bom, o Lula olha as coisas com o olhar de chefe de quadrilha, né? Não de chefe de governo ou chefe de Estado. Cada ministério, por exemplo, é um cofre. Então, e a cada estatal é outro cofre. Por isso que o número de ministérios aumentou. Aumenta o número de cofres. E ele está olhando as estatais, quer dizer, como ele não consegue entender coisas elementares, ele acha que uma estatal que está dando lucro não pode ser privatizada. Porque vai continuar dando lucro para o governo, mais dinheiro a ser dividido, né? Maior é o produto do roubo, etc, etc. Pois ele não entende que você precisa recuperar uma empresa para privatizar. E que é essa expectativa e essa boa gestão é que fazem com que o Silvio Navarro possa fazer, que fez com perfeição, essa descrição das coisas, do quadro, como ele é. Então, o Lula, ele suspendeu, né, ainda não está decidido o que fazer, ele suspendeu, porque ele não pode, não, para com isso. Para com isso. Se precisar, se ele pudesse, ele se voltaria a estatizar empresas que já foram, até a telefonia, empresas que já foram privatizadas há tempo, no século passado, ele voltaria a ter o comando disso, se pudesse, porque, repito, está pensando no produto do roubo. Por sorte, essas empresas já saíram da mão do Estado. Por sorte não, por apoio popular. É o que o povo tem de impedir que aconteça. Ele não pode agora, simples com uma canetada, fazer com que as coisas parem. Repito, o povo brasileiro nas ruas conseguiu até a aprovação, sempre improvável, da reforma da Previdência, que é tida como a mais impopular das reformas pelos efeitos que gera num primeiro momento. Um povo que saiba defender as estatais, a privatização das estatais, vai conseguir impedir que a quadrilha aumente o produto do roubo. Silvio, só quer um brevíssimo complementar? complemento aqui, Augusto, a sua fala, porque o Carlos Lupe, que foi colocado também aí no ministério pelo Lula, todo mundo se lembra do Carlos Lupe, presidente do PDT, muito próximo da ex-presidente Dilma Rousseff, ele já falou em revisão
Você declarou amor, amava Dilma. Exato. O brisolista Carlos Lupe, ele já declarou que pretende rever de alguma forma os avanços obtidos pela reforma da Previdência no governo Bolsonaro, sobretudo a idade para aposentadorias. Quem fala dele, é só procurar na internet. E Augusto, em cima do que você estava dizendo em relação ao caixa dessas empresas, basta observar na forma como o Lula fala. Eu vou dar a Petrobras para o companheiro, eu vou colocar o companheiro fulano para cuidar da empresa tal. É chamar o Estado de seu, né? Exatamente. Vamos fechar a rodada Não custa lembrar, Silvio, que o Carlos Lupe foi o 6º ministro que saiu da Dilma, né? Foi afastado da faxina, né? Ele foi afastado exatamente porque estava sendo investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. Então vamos fechar a rodada com Fiuza. Foi muito bem lembrado o Carlos Lupe pelo Silvio e esse adendo da Ana, né? Foi o ano de 2011, primeiro ano de governo de Dilma Rousseff, 7 ministros caíram. Evidentemente que esse quadro, esse governo não pode durar. É claro que esse governo não pode durar. Se não responde sobre a sua legitimidade do processo eleitoral. E como eu gosto muito da formulação do Augusto sobre a questão da privatização, reverter privatização, aí esses cínicos, né, que fingem que o Lula é uma opção ideológica, não, isso é mais Estado, coisa nenhuma. O Augusto resume muito bem isso. É um cofre para chamar de seu. É querer um cofre pertinho, como nós vimos na Petrobras, como nós vimos no Banco do Brasil, como nós vimos na Caixa Econômica Federal, como nós vimos nos Correios. Então, evidentemente que isso não pode durar. Agora, enquanto isso dura, e tem que ser muito breve, Lula ou breve, tem que ser muito breve, a lei tem que voltar logo. O país tem que voltar para a legalidade. A gente não sabe se vai ser a população, né, sozinha com a sua pressão, para comover o Congresso Nacional, para comover os tribunais, o próprio STF, os ministros aí que não estão aí nesse enunciado, nesse bailado aí em torno do Lula, eles têm também que se posicionar sobre isso, uma eleição sob suspeita. Tem o Tribunal Superior Militar também, tem diversos processos sobre isso. Então não adianta você olhar e falar assim, não, está tudo liquidado, como disse o general Mourão, vamos voltar à normalidade. Não tem normalidade nenhuma, não tem nada normal nisso aí. E é claro que essa tomada aí de empresas é um modus operandi já visto. É claro que a população brasileira não quis isso. É claro que o brasileiro não quis a repetição disso, desse filme de terror. Agora, só para concluir, eu faço aquela chamadinha, né? Vai reverter privatizações. Aí eu quero falar com os luminares. Esses luminares que emprestaram o seu nome, a sua grife, né? a sua categoria acadêmica, os seus serviços prestados até no serviço público, no plano real, Edmar Baixa, Armínio Fraga, Pedro Malan, Pércio Arida. Eu quero perguntar a esses, né, ilustres aí, representantes de uma das maiores reformas que o país já passou e mais bem-sucedida. Onde é que estão os senhores? Este governo avançando para cima dessas empresas, esse governo inchando o Estado de novo, esse governo revertendo privatização, os senhores mudaram de credo, foi isso? Ou os senhores achavam que não ia ser assim? Então, eu quero sempre responsabilizar, porque isso é um papel vergonhoso. Isso aí não serviu para nada, todo mundo com boi na sombra. Desculpe, mas é isso que tem que ser dito. Não tem outra explicação. Todo mundo com boi na sombra. Acham que se afundar, que nem um Titanic, se for no caminho da Venezuela, não tem problema, porque a vida está ganha. Então, isso é falta de espírito público. O que os senhores já mostraram em outros carnavais, importantes para o país. Agora, desapareceu o espírito público. Isso tem que ser dito porque esses são aqueles de grife que ajudaram a legitimar o que provavelmente
será descoberto e revelado como uma manobra antidemocrática, que teve nesses personagens um verniz, eu não digo necessário, porque nada seria suficiente para isso. Nós estamos perplexos com o que se passou, mas é claro que esses aí são cúmplices. Esses são cúmplices. Esses que disseram, agora eu voto no Lula por convicção, isso aí é cumplicidade. Sabe muito bem o que é, sabe muito bem do que se trata. Quiseram quebrar a perna da representação. É isso que vocês quiseram. Quiseram quebrar a perna da representação democrática. Sabiam muito bem da gestão do Paulo Guedes. Sabiam muito bem dos êxitos macroeconômicos do Paulo Guedes. Vocês conhecem isso muito melhor do que eu. Agora sou Lula. Vocês quiseram quebrar a representação democrática que naquele momento era do presidente Bolsonaro, fingindo que tudo era melhor do que o Bolsonaro, né? Esse Bolsonaro alegórico que vocês criaram com propósitos que são inconfessáveis. Bom, antes de finalizar esse assunto, vamos voltar com a Ana. É rápido, Cris, é só para que a gente estava falando do Carlos Lupe, e aqui agora a gente vai ter que começar a mexer nas páginas da nossa história recente, porque, como o Fiuza disse, muitos desses abutres aí, não, eu vou votar no Lula por convicção, mas agora eu estou com medo, muitos vão esquecer o que eles estavam apoiando. O Carlos Lupe, ele começou a ser investigado, olhem como o círculo fecha, né? Citado na delação de Carlos Miranda, que foi apontado pela Justiça como operador do esquema financeiro chefiado por quem? Por Sérgio Cabral, que agora está solto. E aí vamos relembrar os 7 ministros da Dilma que perderam aí o cargo e que provavelmente vão voltar à cena do crime, né? Além do Carlos Lupe, foram mais 6 acusados de irregularidades. Alfredo Nascimento, que era dos transportes, Wagner Rossi, da Agricultura, Pedro Novaes, do Turismo, Antônio Palocci, da Casa Civil, Orlando Silva, dos Esportes, e o Nelson Jobim, da Defesa. Esses nomes, com certeza, estarão de volta aí à cena do crime. Só pra gente, o Cris. E a Ana, cada vez que você ia falando um nome, eu ia lembrando por que foram demitidos. Então a gente vai. Esse é o problema, a gente sabe o que eles fizeram.